gente, tudo bem com você? Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. O Viva Bem tem o patrocínio da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncohemato, juntos pelo amor à vida. O Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Nosso jeito de cuidar, pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento, coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento, o nosso cuidado vem de dentro. Bom, gente, hoje o nosso programa vai falar da autoestima, vai falar de beleza, vai falar de cuidados com o cabelo. Muitas mulheres sofrem com a queda do cabelo, não só mulheres, homens também, tá? Mas isso toca muito a gente, principalmente, né? Fios quebradiços, mexe demais com a nossa autoestima. Então, por que isso acontece, gente? É estresse, doença? Tem tratamento? O que é que nós podemos fazer? A quem a gente deve procurar? E olha que há muita evolução em relação a isso, as empresas de cosméticos, enfim, eu acho que 24 horas pensando nesse assunto, e isso é muito bom, mas a gente precisa conhecer. Enfim, nós vamos conversar sobre isso com uma especialista no assunto. O Viva Bem está recebendo aqui a Kelly Santos, que é terapeuta capilar, cabeleireira, aromoterapeuta, tá? Esse aqui é uma das especialidades dela, tá? E ela vai conversar conosco sobre esse assunto. Eu já a cumprimento, agradecendo você ter aceitado o nosso convite, vir para cá. Eu que agradeço para conversar desse tema que é muito delicado para nós mulheres, não é? Muito, muito. Bom, muito obrigada pelo convite, né? Hoje nós vamos bater um papo aí sobre esse assunto que realmente mexe demais com a autoestima das mulheres, né? Qual é a mulher que não se preocupa com a saúde dos cabelos? Pois é. Né? Então hoje nós temos aí vários recursos que podem ajudar no dia a dia das mulheres. Então, obrigada pelo convite. E vamos falar sobre saúde capilar, né? Isso. Que é muito importante nos dias de hoje. Pois é, e aí, claro, a curiosidade, né? E a gente quer entender isso. E você que tem especialização nessa área, para a gente entender pessoas que às vezes confundem um pouco, né? A atuação. Você é uma terapeuta, você cuida disso, mas também tem que dizer, mas isso aí não é uma questão que envolve a área médica, né? Explica pra gente. Então, Magno, vou falar um pouquinho da minha trajetória, das minhas especializações, né? Certo. Eu sou cabeleireira, né? Iniciei a minha profissão no segmento do embelezamento, né, do cabelo. Eu sou cabeleireira há 21 anos, comecei bem novinha, né? E aí, no decorrer dessa trajetória, surgiu aí a paixão pelos tratamentos, pelos cuidados, e aí eu quis entender melhor como o cabelo funciona, porquê de determinadas coisas, e aí eu me tornei, né, fiz uma especialização na área de terapia capilar, e junto à terapia capilar, né, eu me especializei também na aromoterapia, que também é muito utilizado, está junto dos
planos de tratamento que a gente faz para cada cliente. Então é um nicho a mais, um segmento a mais para entender ainda melhor, né, a terapia capilar. Eu acho que muita demanda também, né? Chegando Isso. até você, das suas clientes, te Exato. fez pesquisar, né? Isso. E se aprofundar nesse tema. Isso. Né? Aí nós temos no mercado, né, o dermatologista, que trabalha com a sua especialização de cuidar da pele, né, da face e também do couro cabeludo, né, porque o couro cabeludo ele é uma extensão da pele do nosso corpo. Então o dermatologista tem essa especialidade de cuidar também da saúde do couro cabeludo. E hoje nós temos vários dermatologistas tricologistas, né? A tricologia é uma... Isso, a tricologia ela é uma especialização que já vai cuidar da saúde do fio, é o profissional responsável em entender do fio de cabelo, né? De como ele nasce, de todo o seu ciclo. Então, os dermatologistas podem se tornarem dermatologistas tricologistas, que além de entender da pele, vai também entender do fio de cabelo, né? Já no meu caso, eu sou terapeuta capilar, que se encaixa mais no segmento ali dos cursos livres, da parte do embelezamento, né? Da parte do cabeleireiro e etc. E a gente pode junto, o terapeuta capilar, na verdade, ele trabalha muito aliado do dermatologista. Ele trabalha lado a lado com o dermatologista, porque aquele dermatologista que não tem especialização em tricologia, a gente, como terapeuta capilar, tem algo a mais para complementar aqueles protocolos de tratamento que o dermatologista vem dar a sua indicação, o seu diagnóstico para aquele paciente. Certo. Então, nós temos essa função de agregar na saúde capilar desse paciente. Então, vamos conhecer um pouquinho os cabelos, né? Vamos. Para a gente falar sobre isso, né? Esse ciclo capilar, né? Que aí surge muita dúvida em relação a isso. Isso mesmo. O cabelo, ele tem um ciclo, né? Ele tem um ciclo onde eu vou citar aqui os 3 principais ciclos capilares, que é a fase anágena, que é a fase de crescimento, é onde toda a mágica acontece, onde o fio do cabelo se desenvolve. E depois nós passamos por um ciclo da anágena para a catágena e depois nós seguimos para um próximo ciclo, que é o ciclo telógeno. O ciclo anágeno, ele é o ciclo de desenvolvimento e ele tem uma duração aí que algumas literaturas falam de 3 a 8 anos, outra de 3 a 6 anos. Então, o cabelo ele tem esse ciclo a percorrer de crescimento, de desenvolvimento. Isso tudo? Isso tudo. Gente! Mas depende muito de cada pessoa. Sim. Tem pessoas aí, nós vamos falar sobre, tem gente que diz assim, tem pessoas que falam, ai, meu cabelo não cresce, meu cabelo tem baixo desenvolvimento, meu cabelo não passa daqui. Tem gente até que diz assim, eu vou cortar a fase da lua para eu cortar o cabelo. Por quê? Porque essa pessoa que tem um baixo desenvolvimento, que ela percebe que o cabelo dela não desenvolve muito, ela está classificada nesse ciclo, mas em um intervalo de tempo mais curto. Então, vamos dizer que ela não tem esse ciclo anágeno prolongado, de 3 a 8 ou a 6 anos. Ela tem um ciclo de 3 a 5, de 3 a 4,5. Então, essa pessoa está classificada nesse ciclo menor, por isso que o cabelo dela não consegue ser tão alongado. Certo. Porque o ciclo de desenvolvimento dela é mais baixo. E aí, depois desse ciclo anágeno, a gente vai passar por um breve período de repouso, que é o ciclo catágeno, onde o fio passa ali, digamos que ele fez ali a fábricazinha dele funcionar por um longo período e ele precisa dar aquela pausa, né? E aí o sistema capilar dá uma pausa que é curta, de 2 a 3 semaninhas só para descansar e aí vai para um novo ciclo, que é nesse ciclo onde o fio se desprende, onde ele cai. Mas aí naturalmente, né? Naturalmente. Ele seguindo esse ciclo, isso é natural. Natural. Todos nós passamos por esses ciclos. Toda pessoa passa por esse ciclo. Uns mais longos, outros menos,
né? E é aí onde entra a tão famosa e falada e comentada e que angustia muitas pessoas, a queda capilar. Que ela se aplica aí quando o cabelo entra nesse ciclo telógeno. Eu não sei se a gente tem imagens, né, desses processos aí das fases do ciclo, para depois aquele da mãozinha que a Kelly falou, que aí é que assusta todo mundo com a mão cheia de cabelo. Meu Deus do céu! Isso. Essa já é uma fase que aí essa já preocupa, né? Isso. Aí, quando isso acontece, o cabelo ele tá no ciclo telógeno. Só que esse ciclo telógeno, ele pode variar. Ele pode ser o ciclo telógeno de desprendimento normal, né? Que cai uma média de 150 fios, 100 fios, isso vai variar muito a partir da densidade capilar de cada pessoa, umas com mais cabelo, outra com menos. Mas existe o que nós chamamos de eflúvio telógeno. Né? Vá traduzindo isso pra gente, viu? O que seria o eflúvio telógeno? É quando a gente percebe, como está aqui nessa imagem, uma intensidade a mais dessa queda. Quando nós estamos no eflúvio telógeno, isso significa que existe algo mais abundante, um eflúvio maior, uma intensidade maior desses fios que estão se desprendendo. Certo. E por que que isso acontece? Então, o corpo ele é muito sábio, né? Deus ele é muito sábio, faz toda a engrenagem funcionar perfeitamente. Então, por que que o eflúvio telógeno acontece? Nós sabemos hoje, a ciência diz que quando essa pessoa ela é acometida por diversos fatores, isso vai causar um trauma, isso vai fazer com que o corpo dessa pessoa, mais ou menos entre 3, 4 meses após ela ter sido acometida por algo, o organismo dela vai gerar um eflúvio telógeno. Então, aquela queda que era para ser normal do ciclo, ela vai ser uma queda aumentada, ela vai ser uma queda com mais intensidade. E o que é que pode ocasionar isso, né? Nós estamos nos últimos tempos passando por um turbilhão de emoções. Sim, a pandemia, pelo amor de Deus, né? E isso afeta diretamente a saúde capilar. Magna, hoje o cabelo, ele é um indicador de saúde. O cabelo, gente, ele não é mais apenas um instrumento de embelezamento. O cabelo hoje, ele é um indicador de saúde. Quando algo no seu corpo, no seu organismo não está funcionando bem, o seu cabelo apresenta sinais de que ele reflete esse seu estado emocional. Exatamente, enfim. Exatamente isso. O cabelo ele começa a refletir do seu estado emocional. Só que ele não reflete isso imediatamente. Então ele reflete isso posteriormente. Então, geralmente... E às vezes a pessoa até nem associa. Exatamente. Aí às vezes, caso de repente a pessoa ter feito algum procedimento químico, aí acha que às vezes aquela queda mais intensa foi por causa de um procedimento que eu fiz, que não deu certo e o cabelo não recebeu bem. Mas muitas das vezes não é. É porque aquela pessoa passou há 3, 4 meses atrás por alguma situação, que eu vou citar algumas aqui. A pessoa pode ter sofrido alguma perda, perdeu algum ente querido, né? Nesses últimos tempos nós tivemos muito isso. Sim. As pessoas ainda estão aprendendo a lidar com toda essa situação, com essas emoções muito afloradas. As pessoas podem também passar por um eflúvio telógeno, uma queda intensa, por dietas muito restritivas, sem acompanhamento do profissional, né, sem acompanhamento do seu nutricionista. Isso também pode causar um excesso de queda. Né? Um pós-parto também é indicador de queda. Geralmente, 50% das mulheres pós-parto sofre aí também uma queda capilar aumentada. Agora, algumas, eu já ouvi isso realmente, isso até comigo, de certa forma, mas assim, é aquela história, a gente vai aprendendo e às vezes, por não conhecer,
E aí você ouve assim, mas o quê? Você fez isso é muito comum após o parto, principalmente se foi uma cesariana, porque você tomou uma anestesia. Sempre surgem essas histórias. Isso. E a gente nunca sabe se isso é mito ou é verdade, né? Isso é mito. A anestesia, ela não existe nenhuma comprovação científica, nenhum estudo científico até hoje que fale que a anestesia é causador da queda capilar. Certo. O que acontece é que ali a mulher está passando por muitas mudanças hormonais, né? Ela perde ali um pouco de sangue, vitaminas, todo aquele estresse do parto, aquela ansiedade. E aí, geralmente, a queda ela não é logo após. Ela vai surgir justamente mais ou menos entre 3 a 4 meses depois do parto. Que é aí onde a gente percebe essa queda intensa, porque o sistema capilar vai acrescentar esse extra gerado por todo esse estresse que ela passou ali do seu período gestacional e aí ele vai dispersar mais lá na frente. Olha. Então é sempre dessa forma. Quando a gente é acometido por algo que gere muito estresse, digamos assim, mais ou menos esses 90 a 120 dias, o nosso corpo vai refletir na nossa saúde capilar e vai aumentar essa queda. O corpo ele funciona assim, ele vai poupando energia dos nossos órgãos vitais quando o nosso corpo é acometido por algo, quando a gente está passando por algum problema de saúde, quando a gente faz alguma cirurgia, né? Quando a gente está fazendo uma dieta que não tem acompanhamento. Então, o nosso corpo ele poupa a energia dos nossos órgãos vitais e ele começa a tirar a energia dos nossos anexos. Sim. Que é aí os nossos cabelos, a nossa pele. Ele vai buscar o repouso, ele vai buscar em algum lugar. Porque se o indivíduo tiver sem um cabelo, ele vive. A gente tem métodos hoje que vai colocar um aplique, etc. Se ele perceber algo na pele, usa um hidratantezinho a mais e vai procurar um dermatologista e consegue tratar, né? Então, por isso ele poupa a energia dos nossos órgãos e começa a tirar desses anexos, porque foi passado por um nível de estresse muito alto ou algo relacionado à saúde, então automaticamente mais um pouquinho à frente vai refletir na saúde dos cabelos. Essa identificação, esse diagnóstico, né, da busca da causa para essa queda, e como você disse, ela de repente, você não é hoje que você teve um choque, um estresse, um problema, que aí imediatamente chega que o cabelo vai cair, também não é assim, como você já explicou tão bem. Mas é necessário, então, esse acompanhamento, essa autopercepção, né? E esse cuidado de procurar um profissional para que este profissional também entenda e aí possa, então, começar a tratar isso, né? Exatamente. A gente chama na terapia capilar de cliente-paciente, né? Porque só quem pode chamar paciente são os médicos, são os doutores. Então, a gente chama de cliente-paciente. Quando a gente recebe um cliente que está em busca dessa ajuda, de entender o que está acontecendo, né, com ele, por causa que ele percebe dessa queda, a gente usa um equipamentozinho que a gente chama de tricoscópio, né, um microscópiozinho que a gente faz uma análise do couro cabeludo dessa pessoa. E mediante essa análise e mais uma conversa ali para avaliar, fazer aquela anamnese, a gente bate um papo, assim como a gente está aqui conversando, para entender tudo que aquela pessoa passou, para identificar ou pelo menos ajudar a identificar a causa daquela queda. Então não é assim, a pessoa chega e diz, meu cabelo está caindo, e aí eu vou e aplico um produto que eu sei que está lá, que é bom para a queda. Não, é algo bem mais intenso, a gente precisa mesmo fazer o que os médicos fazem quando recebem um paciente ali na triagem, né? Vai analisar, vai conversar para saber o que aquele paciente está sentindo. E nós, terapeutas capilares, trabalhamos da mesma maneira, tentando conversar com esse cliente,
fazendo o exame da tricoscopia, que é fundamental. Não se faz Acho que nós temos imagens de como é feito esses exames, né? Aqui as imagens. E aí são imagens até que a gente olha assim, que, né, de ali já é algum problema já um pouco mais sério. Isso. Não é? Geralmente quando... Esses aqui é o aparelho, né? A gente usa um microscópiozinho no couro cabeludo e a gente vê as imagens, né? Aqui são algumas questão de tratamento. Então Rodrigo, vê pra gente as imagens. Aquela outra imagem. Que são as imagens de inflamações, isso, né? Aqui. Isso. Oh. Aqui já são imagens de um couro cabeludo inflamado. Olha, chega a esse ponto, gente. Chega até Mas vem mais. cá, isso você tem a imagem desse microscópio, desse aparelhinho, né? Sim. Mas isso a olho nu é visível? Não. Não é visível a olho nu. O que a gente consegue ver a olho nu é assim, um ferimentozinho, se a pessoa coçou, a cabeça e tal. Certo. Mas lá dentro, como está todo o estado do couro cabeludo, do seu folículo, da densidade do seu fio, se existe atrofia, se existe ósteos foliculares, que é por onde esses cabelinhos saem, a gente precisa analisar se está em atividade ou se essa atividade já está cessada. Então, a gente, analisando isso aqui, é que a gente vai montar um planejamento de cuidado, de tratamento para esse cliente, para que a gente possa ajudar a resolver a causa. Agora, neste caso aqui, essa inflamação, a origem dela também está associada a todos esses problemas que você citou, possíveis? Sim. A inflamação do couro cabeludo, ela está associada à queda intensa, ao eflúvio telógeno. Geralmente, quando o couro cabeludo está nesse estágio de inflamação, a gente sabe que quando a pessoa chega com aquele eflúvio telógeno, muito que provavelmente o couro cabeludo dela está inflamado. Então, existe uma associação. Existe também a possibilidade de você gerar esse nível de inflamação no seu couro cabeludo. Aí é um estágio bastante elevado, né, Kelly? Isso. Também com procedimentos químicos invasivos, feitos de maneira errada, com procedimentos também de trações mecânicas, excesso de fonte de calor, excesso de químicas. As escovas ácidas são pioneiras em gerar estágio de inflamação no couro cabeludo. Tem até perguntinha sobre isso aqui, daqui a pouquinho dessa parte aqui mais técnica que você está passando, para ir para algumas perguntas das pessoas que nos acompanham. Sempre quando eu informei que estaríamos falando sobre a saúde capilar, encaminharam para a gente as nossas pessoas que acompanham, são as dúvidas sobre isso. Então, quer dizer, isso aqui já é um estágio, possivelmente a gente pode considerar que avançado, então, de inflamação decorrente, então, de diversas causas. De diversos fatores. Diversos fatores, chega a isso. Associado a tanto nível de estresse ou alguma outra patologia que ela possa ter, que, por exemplo, a gente tem a alopecia androgenética. A alopecia veio chamar muita atenção agora, depois na entrega do Oscar. Né? Geralmente, quando o cliente, ele tem alopecia androgenética, geralmente ela vem acompanhada de uma inflamação do couro cabeludo também. E as ações químicas, que também feitas de maneira errada, pode ocasionar também a inflamação da pele do couro cabeludo. Eu digo que até para quem nos acompanha, que esse é um outro tema que a gente vai falar assim no programa, também trazendo especialista para a gente falar sobre isso, né? Dessa que é uma doença, né? Que alguns chamam de alopecia ou alopécia, né? E, enfim, que chamou a atenção com a atriz e esposa, né, do Will Smith no Oscar, na entrega do Oscar, que foi aquele caso que chamou bastante atenção. Enfim. No caso dela, da esposa do Will Smith, a Jada, ela tem a alopecia areata, que já é uma outra classificação que está mais vinculada a níveis de estresse. Sim. Que ela se manifesta de maneira diferente da alopecia androgenética, né? Mas também pode ter ali couro cabeludo inflamado também. Agora vamos falar um pouquinho do tratamento? Vamos falar um pouquinho assim de um tratamento como esse, e aí eu passo aqui, porque tem
tem alguns questionamentos que foram feitos. A gente está abordando, você que de repente, estou acompanhando a partir de agora, qualquer tempo e hora você pode rever esse nosso programa. Nós estamos falando sobre a saúde capilar, a Kelly Santos, que é terapeuta capilar, é cabeleireira experiente, aromoterapeuta. E nós estamos falando sobre isso, principalmente a queda do cabelo, né, que isso incomoda tanto a nós mulheres, né, principalmente, homens também, né, que de repente vem a calvície, sim, né, porque sim. A gente está falando aqui muito focado na mulher, mas o homem também sofre com esse mesmo problema. Com esse mesmo problema. Né? E aí, nesse caso, vamos ver que a pessoa já rodou, de repente descobre que tem um tratamento, é possível tratar, é possível evitar sim. que essa queda aconteça dessa forma assim sim. tão preocupante? Sim, a gente não tem como solucionar de maneira rápida. Sim. Isso é um processo progressivo de cuidados, certo. Né? Aliado aos protocolos que são feitos dentro do estabelecimento, né, do nosso consultório, da nossa sala, do nosso salão de beleza, e o cliente vai continuar fazendo esses cuidados também em casa, onde ele utiliza dermocosméticos, né, que nós chamamos dermocosméticos ou cosmecêuticos, que são produtos específicos para tratar a saúde capilar, que já tem ali ativos fitoterápicos, com óleos essenciais, óleos vegetais e outros fatores que vão minimizar, amenizar, gerar uma calmia desse couro cabeludo inflamado. Porque enquanto nós temos um paciente com couro cabeludo inflamado, nós não podemos gerar estímulo de crescimento. Tá certo. Então, nós precisamos acalmar a pele desse couro cabeludo para que só depois nós possamos começar o plano de tratamento dele com foco na queda, para começar a estimular novos fios e fazer com que tenhamos aí a queda mais minimizada, diminuir a intensidade dessa queda. Então nós a gente tem as imagens, né, do tratamento, né, dos tratamentos indicados. Isso. Ainda há pouquinho a gente viu essa imagem, vamos voltar essa imagem também, tá? Isso. Que são diversos, isso. Né? Nós utilizamos, né, do uso de alguns equipamentos que fazem total diferença no resultado desses planos de tratamento. Nós utilizamos muito os óleos essenciais e os óleos vegetais, eles estão diretamente inseridos nos planejamentos. Quando nós falamos de óleos essenciais, nós tratamos o paciente cliente de duas formas, Magna. Nós tratamos na maneira tópica ali, aplicada, e nós também tratamos das emoções desse cliente. Pois os óleos essenciais, eles não trabalham apenas como olhinhos ali que vão ser aplicados no couro cabeludo para fazer uma massagem e gerar um estímulo. Cada óleo essencial traz consigo propriedades para tratar as emoções de cada cliente. Então, quando a cliente chega, que a gente faz essa anamnese, eu vou de maneira bem intencional, colocar no protocolo dela óleos essenciais que já analisei ali naquela conversa com ela, qual será o melhor que vai ajudar a tratar tanto o cabelo dela quanto também na parte emocional. Porque eu acho que quando você diz isso, Giuseppe, quando você começa a identificar exatamente a causa, fica muito mais fácil, até você mesmo se ajudar nesse tratamento. Exatamente. Né? Se de repente é um estresse, se é algo que te desconforte, algo que causa, que tem provocado esse estresse, e você já elimina isso, você já sabe, olha, eu já evito. Isso. Então, flui melhor, né? O resultado, totalmente. Com certeza. A gente sempre deixa o cliente a gente explica direitinho para que ele entenda que o maior aliado do tratamento dele é ele tentar equilibrar o seu nível de ansiedade, tentar equilibrar o seu nível de estresse, porque isso é que ajuda a aumentar ainda mais essa queda. Então, por isso que a gente usa essa ferramenta poderosa dos óleos essenciais, porque nós trabalhamos esse cliente-paciente também na sua maneira integrada, na sua maneira, como nós chamamos, de maneira integrativa. A gente não
olha mais apenas o cabelo, a gente olha esse paciente como um todo. Como você disse anteriormente, porque isso reflete, seu estado emocional reflete em algum lugar, né, vai estourar esse problema. E de repente, até se for essa área mais sensível, ali nos cabelos. Então, se você não cuidar disso, você disse, realmente tem que ser algo muito integrado. Exatamente. Aproveitando até, a gente já vê nosso, né, tempinho indo embora aqui do bate-papo. E aí surgem perguntas, você já falou um pouco, mas em relação à química, o cuidado com a química. A necessidade, hoje nós estamos nessa fase, né? De tá mais a mulher mais liberada, mas era muito na fase da mulher alisada, né? Sim. Cabelo, né? Porque era o modo por né? uma imposição social, Sim. né? Enfim. Mas agora está se quebrando isso, por exemplo, eu mesmo estou agora com meus cachos aqui, né? Mas enfrento o dilema de saber lidar com eles, mas agora eu fico muito mais à vontade. Mas aí tem gente que diz assim, não, eu prefiro a escova, eu prefiro estar na chapinha, eu prefiro estar no alisamento. E aí tem muita gente que fica preocupado com isso, né? Do dano que isso pode causar ao cabelo. Pode realmente? Pode sim. Toda vez que a gente faz as químicas de maneira que a gente não entende muito bem do que essas químicas podem causar para a saúde do couro cabeludo e também para o fio do cabelo, né, para o que a gente chama de haste, pode sim gerar agressões e agressões bem severas. Como eu falei, as escovas ácidas, elas são o principal fator hoje de gerar inflamações no couro cabeludo. Então, essas químicas feitas, às vezes, de um intervalo de tempo muito curto. Tem cliente que não gosta de ver a raiz nem levantar um pouquinho, que ela já quer alisar de novo. Então, não respeita esse período que o cabelo precisa, né, de crescimento, para que só aí você possa fazer uma nova química. Então, a química, ela pode sim agredir e danificar tanto a saúde do cabelo quanto a do couro cabeludo. Tipo de shampoo. Tá? Porque uns com sal, sem sal, agora tem isso, fique atenta, a oleosidade, né? Então, isso também hoje a cosmética se preocupa com isso, há produtos, e como identificar isso? A indústria cosmética, ela é maravilhosa, ela não para, né? Ela não para. Então, o sal, ele apareceu aí tempos atrás, né? O shampoo sem sal, mas isso é mito, tá, gente? Petrolato, tudo isso também, né? O sal, ele na fórmula do shampoo, ele vem como um espessante, um engrossador. E a quantidade que é utilizada na fórmula de um shampoo é mínima. Então, esse sal que vem ali no shampoo, ele não vai gerar nenhum dano à saúde do seu cabelo. Pode ficar despreocupado. Shampoo para cabelos oleosos, cabelos secos, cabelos normais. E aí as pessoas ficam nessa hora na dúvida, o dilema. Isso. Mas é importante utilizar um shampoo que tem aí essa classificação de acordo com a necessidade do seu cabelo. Tem pessoas que a gente tem raiz oleosa, mas o comprimento e pontas do cabelo dela é muito ressecado, porque às vezes tem procedimentos químicos naquele cabelo. Então é indicado sim que a pessoa possa utilizar até 2 shampoos em uma única lavagem. Um shampoo mais específico para descongestionar a oleosidade do couro cabeludo, que é mais oleoso, então a gente precisa de um shampoo ali com ativos e um tensoativo mais adstringente para fazer uma limpeza mais intensa. E esse comprimento e pontas a gente já utiliza de um shampoo mais hidratante, que já vai ter ali um poder de detergência, de limpeza mais baixo, mais equilibrada, para não gerar atrito nem frizz nesse cabelo que é processado quimicamente. Então, realmente, o ideal é fazer dessa maneira e utilizar assim, de acordo com a sua classificação. Se o seu cabelo é oleoso, procure utilizar shampoos indicados para tratar o cabelo oleoso. Se o seu cabelo é mais seco, procure utilizar shampoos mais hidratantes. E isso você vai conseguindo gerar aquele equilíbrio na saúde do seu cabelo. Bom, tem mais 2 perguntinhas para a gente ir encerrando o nosso bate-papo. Isso é sinal que a gente vai voltar a conversar, viu? Que tem mais coisas aí. Em relação à caspa, tá? Que isso tanto em homens como mulheres, enfim, ela também pode provocar a queda de cabelo? Ela pode gerar uma inflamação como essa?
Se ela estiver ali como uma dermatite seborreica, que aí já é uma inflamação, já é uma intensidade a mais. Aquela caspa solta, assim, às vezes ela não consegue gerar essa inflamação. Mas se essa pessoa tiver uma dermatite seborreica, uma intensidade que também está vinculada a níveis de estresse, quando aquela pessoa tiver aí em uns dias mais estressantes, aquela dermatite vai aflorar, né? Tem pessoas que chegam a descer até para a área das sobrancelhas, na pele, e aí sim vai gerar também uma inflamação. Então é preciso também acompanhar com o profissional, com o terapeuta capilar, para que a gente possa gerar ali ativos, protocolos para tratar e equilibrar aquela dermatite seborreica. Esse tratamento que você apresentou para as pessoas que têm pouco cabelo, aqueles cabelos ralinhos e que sofrem também com isso, porque não pode ter um ventinho ou de repente molhar que pronto, tá horrível, fica com aquela aparência, meu Deus, tô careca, isso para mulher é ruim também. Né? A gente está focando muito na questão da mulher, mas eu sempre me refiro isso também para os homens. Sim. Mas enfim, as mulheres expõem mais, né? As mulheres sofrem mais com isso. Então, esse tratamento em relação a... Ele pode surtir um efeito, estimular o crescimento desse cabelo, dar um pouco mais de volume. E em quanto tempo a pessoa pode ver um resultado? Ótima pergunta. A gente pode sim, o tratamento ajuda sim. E para a gente ver um processo de uma boa repilação, que os fios estão voltando a nascer, que os cabelos estão começando, você consegue observar que ali onde já estava mais, né, ralinho, você começa a perceber, a gente precisa de no mínimo 90 dias para que eles são protocolos semanais ou quinzenais. Se o cliente vem toda semana ou vem a cada 15 dias, de acordo com cada necessidade, e aí em média 90 dias a gente não consegue tratar um cliente de terapia capilar com uma sessão, com 2 sessões. Isso não existe essa possibilidade. A gente precisa realmente de um tratamento mais prolongado para a gente gerar a entrega desses resultados, associado aí ao equilíbrio da causa daquela patologia, daquela necessidade do momento. Mas a gente consegue a média de 3 meses, a gente já consegue mostrar para o cliente o resultado. Bom, então terminando mesmo, né, aqui o nosso bate-papo, as pessoas... enfim, que elas, claro, são ávidas por um resultado e é natural, então é importante que as pessoas saibam como é importante que elas tenham um pouco também de paciência. Eu queria que você finalizasse passando algumas dicas, sabe, em relação a como a gente pode se cuidar e pensar nos cabelos, né, que eles merecem também essa atenção especial e como é que a gente, de repente, as pessoas podem te localizar aí hoje nas redes sociais para saber um pouco mais sobre esse assunto. O primeiro fator que vai ajudar você, cliente, vocês que estão nos ouvindo, é a alimentação. Comer bem vai fazer toda a diferença nos resultados do desenvolvimento dos seus cabelos, da sua saúde capilar. Esse é o primeiro passo. Então, uma alimentação saudável. A alimentação saudável e a água vai ajudar a você manter os seus cabelos mais saudáveis. Muita hidratação, então. Muita hidratação. Beber muita água. Exatamente. E aí você, junto a esse fator alimentar, você vai procurar esses cuidados com o profissional para te ajudar a sanar aí os seus problemas, tá? Eu estou aqui próximo ali no bairro Santo Antônio. Meu estúdio é ali no bairro Santo Antônio. Vocês me acham no Instagram com @estúdio.kellysantos, tá? E lá vocês podem ir fazer uma avaliação, onde a gente vai usar aquele tricoscópiozinho, ver ali como está a saúde do seu couro cabeludo e daí montar um planejamento de cuidados para a pessoa. Esse tratamento é um tratamento acessível, Kelly, ou é um tratamento muito caro? Não, ele é acessível sim. Vai depender muito de cada necessidade. Certo. Às vezes vai ter pessoas que vai precisar de algo mais prolongado,
mas também tem pessoas que não vai ter a necessidade de ter um tratamento tão prolongado. Sim. E ele é acessível, sim, para todas as classes. Que bom, isso é ótimo. Kelly, eu quero te agradecer por trazer essas informações para quem nos assiste, para quem nos ouve. Nós também vamos estar no Spotify. Como eu disse, a qualquer tempo e hora você pode rever essa entrevista, assistir novamente, tirar dúvidas, ouvir o Spotify. E enfim, e aí uma próxima oportunidade trazer a Kelly de volta aqui para que a gente possa falar de outros temas, porque é muita coisa ligada à beleza, à estética dos cabelos, enfim, esse período mesmo. A gente estava falando aqui, né, antes de a gente começar o nosso bate-papo, sobre essa questão dos cabelinhos, né, encaracolados. As mulheres estão deixando mais os cabelos ficarem cacheados, mas tem a chamada fase de transição e essa é problemática. Até para crescer o cabelo é uma loucura, gente. Isso, e a mas terapia enfim, ajuda para essas pessoas na transição a crescer esses cabelos de maneira mais rápida. olha aí, tá vendo só? Bom demais. Kelly, brigadão mesmo por você estar aqui no Viva Bem. Até a próxima oportunidade. A gente vai voltar assim a conversar em breve. Vamos, sim. Obrigada. Que bom, gente. Então você pode nos acompanhar no Fã F1, já sabe, você que está aí nos assistindo, compartilha esse vídeo, essa informação que é sempre muito, muito legal. Aqui no nosso Viva Bem, sempre um bate-papo e um tema muito interessante para você. Obrigada, pessoal aí da equipe técnica dando suporte para gente. Beijo grande para você e até o próximo Viva Bem.